Fala querida, tudo bem? Meu nome é Alex Figueiredo, vou trabalhar com você a parte de física, termometria, tá? Então para você que tá aí chegando, seja bem-vindo, prepare todo o seu momento, prepare o seu ambiente de trabalho, respire fundo, foca aqui com a gente que agora é Motiva On. Dá uma olhada só nos nossos primeiros assuntos, aqui apresentando as redes sociais, tá? Para você que queira às vezes conversar com a gente em outro momento, Alex24Fitmind é o meu Insta para você dar uma olhada, ou então no Facebook Alex Figueiredo Oficial, ou se você quiser mandar um e-mail, profalexfisica@gmail.com, tranquilo? Então, para você que já está chegando, observe bem atentamente que todo o processo que a gente começa a utilizar precisa de uma medida, precisa de uma leitura e precisa do entendimento do fenômeno físico. A termometria, ela vai trabalhar justamente a parte específica de termômetros, mas ela vem lá da mãe, que é a termologia. Na termologia, a gente vai subdividir ela em termometria, que é o assunto que iremos abordar agora, e depois estudaremos calor, energia e assim por diante, tá? Então, para você que começa a chegar com a gente, chega junto que agora é a hora. Dá uma olhada aí. Então, olha só, o primeiro slide que eu estou colocando aqui para você é o seguinte, justamente essa relação do que a gente entende que é temperatura. Temperatura, ela é baseada por agitação molecular. Alex, o que significa essa agitação molecular? Cara, justamente a velocidade de agitação das moléculas. Você sabe que todo organismo tem um pouco de energia. Essa quantidade de energia produz uma agitação molecular. Essa agitação molecular produz uma velocidade. Então é como se eu tivesse várias moléculas aqui e elas começassem a fazer a sua movimentação. À medida que elas vão se movimentando, há uma tendência delas ocuparem um pouco mais de espaço ou um pouco menos de espaço. À medida que essa agitação molecular amplia-se, começa a fazer com que esses espaços entre as moléculas aumentem, tá? Que aí acaba gerando um processo chamado dilatação. Esse processo de dilatação, depois nós vamos voltar para observar ele, tá? Então assim, toda causa gera um efeito. Se eu for comparar a temperatura com o próximo que o próximo tópico é calor, você vai entender que a temperatura é o efeito, não a causa. Quem é que ocasiona a temperatura? Então vou voltar lá no slide para você ficar esperto. Olha só, o calor, esse sim, se nós formos observar atentamente, esse sim é que é a causa mãe de todas as estruturas. Por quê? Porque calor, meu jovem Jedi, é energia. E energia é tudo que rola entre a gente. É aquela situação que você tem no seu dia a dia, né? Todo processo energético que você começa a criar, ele tem um fundamento. O que seria energia no ponto de vista da física geral? A capacidade que eu tenho de realizar trabalho. Então, à medida que eu tenho uma energia cinética, que é uma energia vinculada à velocidade, eu tenho uma energia potencial, que é vinculada à capacidade de realizar algum determinado outra transformação, quando você tem lá nos seus processos de vestibulares, Enems, enfim, energia primária, energia secundária, toda essa geração de energia tem como ser medida. Uma das formas que a gente vai medir é através de fenômenos, e o fenômeno da temperatura é justamente esta parte que vai identificar para você essa relação de velocidade e, consequentemente, as dilatações que vão ocorrer. Dá uma olhada só no próximo slide que eu vou passar para você. O termômetro, ele surgiu, né? Na verdade, a estrutura antigamente era simplesmente para chamado termoscópio, que era para observação do que acontecia. Ele começou a ser nada mais nada menos do que a presença desse termoscópio associado, tá, a uma determinada observação de uma dilatação fácil de um líquido. Então, essa dilatação do líquido a gente começou a observar e foi criando um processo de manutenção dessa variação. E aí o que acontece? Esse líquido que ficava aqui dentro poderia ser um líquido que é muito utilizado até hoje, utilizado pelo mercúrio, ou então a gente poderia substituir ele por algum tipo de artifício. E esse tipo de artifício, no caso, poderia ser uma fibra, ou poderia ser uma lâmina, ou poderia ser qualquer outra coisa que tivesse efetivamente uma dilatação fácil e regular, maluco.
tá? Uma dilatação fácil e regular. E aí o que aconteceu? Associado a esse termômetro, nós criamos escalas termométricas. E o que seria uma escala termométrica? Gente, você tem uma fita métrica na sua casa? Tem, não tem? Essa fita métrica que você tem na sua casa, ela vai fazer o quê? Medir comprimento, medir altura, medidas são necessárias. A mesma coisa que eu fiz agora foi identificar o termoscópio e associar agora uma escala termométrica. Então, quando você começa a estruturar uma escala termométrica, você tem que ter a intuição de que é o seguinte, eu tenho que estabelecer uma proporcionalidade. E para eu proporcionar, por exemplo, eu estabelecer essa proporcionalidade, eu vou criar pontos fixos. Daqui a pouco a gente vai para os principais pontos fixos, tá? Mas é interessante você observar o seguinte, que pontos fixos seriam esses, careca Alex? Simplesmente um ponto que eu chamo de ponto de máximo e um ponto de mínimo, tá? Geralmente, associado a esse comportamento de ponto de máximo, ficou evidenciado, né, no caso, um parâmetro para água, a ebulição da água. E para ponto de mínimo, no caso, o ponto de fusão do gelo. Ou seja, quando o gelo está derretendo ou quando a água já está em estado de fervura. E aí, evidentemente, essa leitura que você vai ter aqui, ela vai ficar mais simples e proporcional ao que eu já tenho na estrutura. Ou seja, que estrutura que seriam essas? Essas variações maiores comparadas matematicamente a essa variação menor que eu tenho aqui, o tamanho B, tá? No caso aqui, o que acontece? Essa relação que eu tenho de A com D, você tem nas proporcionalidades que a gente já viu até em matemática, por exemplo, quando você tem lá um teorema de Tales, razão proporção, eu comparo o grandão com o pequeno, ok? Então, voltando lá no slide, dá uma olhadinha na sequência que eu separei para você. As principais escalas que eu tenho, evidentemente, estão aqui posicionadas. Por que eu coloquei Fahrenheit primeiro? Porque essa aqui foi a primeira escala termométrica graduada. E ela tem uma subdivisão de 180 partes. 180 partes, determinando esse maluco do Fahrenheit, enfim, ele não está me escutando mesmo, ele já partiu faz horas, né? O que acontece? O Fahrenheit queria ver as medidas da febre, era um termômetro clínico, ele ficava preocupado com a comunidade, com a esposa, enfim, aquela coisa maravilhosa, e aí ele começou a observar que para determinadas leituras de febre era preciso ter justamente uma calibragem efetiva. E aí ele conseguiu, né, determinar através de dois pontos fixos importantes, aqui o ponto de máximo 212 graus Fahrenheit, afinal de contas ele admite leituras negativas, tá? E o ponto de ebulição da água ficou em 212 Fahrenheit. E agora o ponto de fusão do gelo na escala Fahrenheit em 32 graus Fahrenheit, ok? Agora, qual seria, né, o próximo famoso a estar identificando o seu processo de escala termométrica? Dá uma olhadinha. O próximo importante pesquisador e que também lutou muito pelo movimento científico foi esse cara aqui, ó, o francesinho chamado Celsius. Só que ele fez uma proporcionalidade mais tranquila. Ele pegou e simplesmente subdividiu, como numa determinada fita métrica, em 100 partes. Então, ao invés de 180 partes, ele criou um limite de 100 partes. E para isso, os pontos fixos, tanto de ebulição quanto de fusão, são diferentes, tá? No caso, ponto de ebulição, 100 graus Celsius. Ponto de fusão, 0 graus Celsius, tá? Então, lembra daquela ideia que eu já falei para você. Eu tenho um ponto de máximo, eu tenho um ponto de mínimo. Aí chegou um tal de Kelvin, tá? Um pesquisador famoso, importante, chamado Lord Thomson, né? Esse cara fantástico, o que ele criou? Ele criou um movimento, né, que simplesmente, através da leitura e do estudo do limite mínimo de agitação molecular, ou seja, todo processo de agitação molecular tem uma tendência de ficar parado, de chegar no equilíbrio, de menor ponto de manifestação dessa energia. E o Kelvin começou a estudar os gases e ele começou a observar que tinha um certo padrão.
Que padrão que seria esse? Dá uma olhada aí no slide para você dar uma olhada. Ó, o padrão era justamente esse aqui, ó. Ele pegou algumas substâncias termométricas, no caso oxigênio, argônio, né, hidrogênio, enfim, trouxe elas para um resfriamento. No que chegou nesse resfriamento, todas elas chegavam no limite. Esse limite dessa pressão, esse limite dessa temperatura, tá? Não quer dizer, gente, que, olha, veja bem, é um limite, tá? Tudo na física depende, fique esperto, é um limite. Se falarem para vocês daqui a 10, 15, 20 anos, algumas gerações, que a temperatura mínima é essa que a gente vai comentar agora, é um limite mínimo. Não significa que obrigatoriamente eu tenha uma temperatura que é a barreira zero. Pode ter uma coisa, uma situação que venha acontecer que vai ficar com a temperatura menor? Sim. Então, voltando lá para você visualizar, o que eu tenho? 273 graus 15 negativos, tá? Isso em graus Celsius. Então, Alex, quer dizer que essa leitura em graus Celsius é justamente essa pegada que ele chegou e estabeleceu um limite? Sim. E como chegou a menos 273,15 graus Celsius, né, o Kelvin simplesmente observou o seguinte, cara, esse pode ser o limite da partir de agora. A maioria das experiências chegou nesse valor, então eu vou batizar isso de limite absoluto. Esse limite absoluto, então voltando lá, é justamente o que? O zero absoluto de Kelvin. Tá? Esse zero absoluto é justamente a parte mais gelada que eu tenho nesse nosso novo conhecimento. Tá? E os pontos fixos, ele imitou muito a mesma partição, a mesma repartida, tá? Em 100 partes, igual a parte dos Celsius. Então o que aconteceu? Se o limite lá em Celsius, então eu vou colocar aqui, vou chamar que esse cara aqui é o ponto, esse cara aqui do lado direito, né? No nosso caso o ponto de ebulição. Quando eu tinha em Celsius, você já viu agora há pouco comigo que era 100 graus Celsius, certo? E esse aqui, o ponto de fusão, tal, beleza, tranquilinho. Então nós tínhamos lá em Celsius também 0 graus Celsius, lembra? Enfim, se permanece em partes, aí o cara começa a observar, opa, o zero do Kelvin tá lá embaixo. Em algum lugar aqui tá o 0 Kelvin. Não é ok não, tá gente? É 0 Kelvin, tá? Ok é quando você acertar a questão e ficou top. Aí vem pra lá, 0 Kelvin, foi subindo, então aqui ficou 273 Kelvin, tá? Para temperatura de fusão, e aqui em cima ficou 373 Kelvin para a temperatura de ebulição. Alex, por que não tem grau esse troço? Porque ele está medindo temperaturas absolutas. Beleza? Então, passando o slide para a gente poder observar com mais tranquilidade, acabou-se tendo, né, duas equações para a gente poder fomentar. A equação geral, essa equação geral que eu quero construir ela com você agora aqui na lousa. Vem para a lousa. O que eu tenho aqui? Dá uma olhadinha. Os 3 termômetros. Só para a gente revisar, tá? Aqui eu tenho o termômetro lá em Celsius, aqui eu tenho o termômetro em Fahrenheit, aqui eu tenho o termômetro em Kelvin, tirei o grau, beleza? Só pra gente memorizar. Então aqui eu tinha 100 graus Celsius, aquele perfume famoso 212, tá ligado? E aqui eu tenho 373. Aqui embaixo para ponto de fusão, o que nós temos? 0 graus, eu tenho 32 para Fahrenheit e eu tenho 273 para Kelvin, beleza? Tá tranquilo? Agora, como que vai se relacionar qualquer temperatura que eu tenha entre essas 3 escalas? Então, essa relação está primordiada aqui, ó. Celsius, T Fahrenheit, T Kelvin. E naquele estabelecimento de proporção que a gente havia conversado, como que seria essa proporção, Careca Alex? Então vem aqui pra gente ver. Eu tenho um tamanhozinho de proporção, aqui eu vou chamar de B. Esse mesmo tamanho tá aqui, que são as leituras na mesma região, né? Então esse tamanho pequeno eu comparo com um tamanho maior, tá? No caso, A para B. Então como que seria essa equação para a gente poder finalizar essa primeira parte? A sobre B, na escala Celsius, na escala Fahrenheit, na escala Kelvin. Então eu tenho na parte de cima, quem é o azão? 100 menos 0.
No caso de Fahrenheit, quem é a parte do azão? 212 menos 32. No Kelvin, quem é o grandão? 373 menos 273. Captou? Ah, então, e na parte de baixo? Olha, TC0, ó que show. Que mais? Aí eu tenho lá, para a gente poder finalizar uma parte mais massa, ó, TF menos 32, que mais? Aí eu tenho lá 373, não, TK menos 273. Alex, mas eu quero fazer o contrário. Pode. Posso pegar o B sobre A? Meu, você pode fazer do jeito que você quiser, contanto que você acerte. Agora, o que você pode fazer aqui? Ó, TC menos 0, 100. Né? Aí eu tenho lá TF menos 32 sobre, né, 180. Aí eu tenho aqui mais de novo, ó, olha que show. No caso, TK menos 273 sobre 100. Dessa brincadeira aqui é que a gente tem conhecimento pela equação geral. Então, voltando aí no slide para a gente poder finalizar, o que eu tenho? Essa equação geral que eu vou posicionar para você. Então, TC sobre 100 igual a quem? TF, vou fazer um TF bem bonitinho aqui, 32 sobre 180, e aí eu tenho TK menos, né, no caso 273, também sobre 100. Essa poderia ser uma equação geral? Poderia. Essa equação geral eu poderia colocar para qualquer escala, se fosse, por exemplo, uma escala aleatória. Às vezes a gente vai voltar ali para a gente poder finalizar se fosse uma escala aleatória. Eu tenho lá TK, temperatura de fusão, isso se fosse uma escala aleatória. Na próxima aula a gente vai ver sobre isso, tá? Então aí quando eu for aprofundar, TK menos TF sobre, né, no caso aí, ebulição menos fusão. Mas isso aqui, na próxima aula a gente vai estar vendo. Para poder fazer uma relação mais fácil, eu acabei simplificando essa equação geral para a equação reduzida entre as principais escalas. Qual é, então, essa equação geral que você tem na forma reduzida, Carrega Alex? Ó, simplifica aqui as bases, TC sobre 5, TF menos 32 sobre 9, TK menos 273 sobre 5. Beleza? Essa aqui é a equação reduzida entre as principais escalas. Celsius, Fahrenheit, né? No caso aqui, bonitinho para você poder ficar lá top, e Kelvin. Tranquilo? Então, nesta brincadeira, o que eu desejo que você comece a evidenciar? Simples, tá? Nas próximas oportunidades, daqui a pouco eu vou mostrar para você alguns exercícios com relação a isso e a parte de aprofundamento, que é justamente trabalhar essa parte para leitura de escalas aleatórias e também quando tem envolvimento de variações de temperatura, máxima e mínima, como a gente vê às vezes nas previsões de temperatura e que a gente vê nas televisões, tá bom? Um beijo, um abraço, até daqui a pouco então na próxima aula. Tchau!